falhas em um compressor. Agora vamos ver falhas em um refrigerador doméstico com freezer de frio úmido. Primeiramente, antes de analisarmos essas falhas, nós precisamos aprender e ver os componentes e o diagrama elétrico. Aqui temos então o motocompressor. E ao lado dele, nesta caixa pequena, nós temos a caixa de conexões. E aqui, o cabo de energia. Subindo um pouco, nós temos o diagrama de cabeamento, o diagrama elétrico ou também o plano de conexões elétricas do refrigerador. E aqui nós temos muitos dados que nos interessam. Deste lado então, nós temos a voltagem, que no nosso caso é 220 volts de corrente alternada, pode ser também 110 volts. Abaixo nós temos a frequência de 50 Hz, que pode ser de 60 também. Nós temos um motor de 78 watts, temos o refrigerante, a quantidade de carga e o peso. No nosso caso, como já dissemos anteriormente, temos um motor com a potência de 78 watts, que é a potência elétrica que este consome. Do outro lado, temos o diagrama elétrico, o diagrama de conexões. Temos aqui então a entrada de corrente. Do outro lado nós temos o cabo de serviço, depois a lâmpada interior, o interruptor ou o botão que aciona a luz interna, acionado pela porta. Temos depois o termostato, o relé amperométrico e o compressor, o motocompressor. Podemos ver também que em cada um dos cabos está indicado a cor do mesmo, ou a cor dos mesmos. Aqui, então, nós temos o cabo de energia. Nós então vamos ter um azul celeste, um cabo marrom café e um verde amarelo, que é o terra. Temos um cabo azul celeste, um marrom café e um verde amarelo, que é o terra, como já falamos anteriormente. No caso das alimentações que sejam monofásicas, tomados de linha de 1380, esse celeste vai corresponder ao neutro. Já no interior do refrigerador, ou seja, a partir desta caixa de conexões até o interior do refrigerador, irão outros 3 cabos, 2 de alimentação, um marrom café e um azul celeste, que são os mesmos que vêm da linha de serviço, e um que neste caso é amarelo, mas que geralmente é preto, que retorna do termostato. Ou seja, temos um destes que vamos fazer passar pelo termostato, vai retornar do termostato até o relé amperométrico desta caixa com o cabo amarelo. E estes outros que darão os 220 volts e vão servir para alimentar o sistema de iluminação interna do refrigerador. Agora vamos ver a localização dos elementos elétricos no interior do refrigerador. Aqui no interior temos primeiramente o botão que é acionado pela abertura da porta para ligar ou desligar a luz interna, que está aqui neste lugar, nessa caixinha. E nós temos também o termostato, que é o que usamos para regular a temperatura. Estes são alguns dos componentes do sistema elétrico. Também aqui nós temos a bandeja, que vai estar abaixo do evaporador, a tampa do evaporador e o evaporador propriamente dito. Se nós retirarmos a bandeja, podemos ver a localização do bulbo sensor do termostato, que estará
fixado aqui contra a chapa do evaporador. Falhas em um refrigerador. A unidade não funciona. Continuando, aqui temos uma lista de falhas. Com o diagnóstico de equipamento não funciona, compressor não arranca e protor térmico não atua. Essas são as falhas que nós temos. Então, a primeira coisa que temos que verificar é a tomada. Estamos aqui com a tomada. A tomada da instalação elétrica onde o nosso refrigerador está ligado. Temos que verificar se há alimentação suficiente, que não pode estar nem acima nem abaixo, ou seja, nem 20% a mais de tensão, nem 20% a menos. Essa é uma falha que influenciará em várias características do funcionamento do nosso aparelho. Nós não voltaremos a mencioná-lo. Simplesmente você tem que anotar, e quando nós voltarmos a mencionar, você já sabe ao que nos referimos. Nós temos aqui então o multitester. Nesse multitester, nós temos a medição de voltagem para testarmos a tomada, para vermos se tem 220 volts ou 20% para mais ou para menos, 180 ou 260 volts, ou no caso de 110, as medidas correspondentes. Temos então uma escala. Temos voltagem de corrente alternada. Vejam vocês que é assim como se denomina, ou como se mostra. Em alguns, diz voltagem corrente alternada, VCA. Neste caso é uma figura, que tem várias escalas. Em caso de alimentação de linha, vamos trabalhar na de 750 para 220 volts. E para 110, nós iríamos trabalhar na escala de 200 volts. Com esse multitester, podemos fazer outras medições também. Como, por exemplo, nós temos aqui a medição de ohm de resistência. O importante aqui é o ohmímetro, que está simbolizado pela letra ômega. A letra grega ômega, como podemos ver aqui no canto esquerdo. Temos essa função que nos soa como um zumbido, que nos indica simplesmente que há continuidade de corrente. Para isso, nós temos outras escalas de até 200 ohms, até 2000 ohms, até 20.000 ohms, 200.000 ohms, 2 mega ohms e até 20 mega ohms. Nossa escala no trabalho de refrigeração estará entre 200 ohms em tudo o que trabalhamos até agora. E mais para frente, ela pode chegar a 2.000 ohms no caso de utilização de resistência nas plaquetas, por exemplo. Depois, nós temos a amperagem de corrente alternada, que também é uma escala para verificarmos farads e transistores, que são usados mais para trabalhos eletrônicos. O multitester tem duas pontas de prova, uma vermelha e uma preta, que no caso de corrente alternada, a cor não influencia nada durante o teste. A polaridade da corrente alternada varia entre 60 a 80 vezes por segundo, portanto, nesse caso a cor não nos interessa. Mas quando nós trabalharmos com plaquetas, aí sim, vamos fazer a explicação exata de como se utiliza o multímetro. Nós vamos conectar no multitester as pontas da seguinte maneira: uma na entrada comum e a outra ponta no que diz voltagem, ohms e ampere. Isso nos permite que possamos trabalhar em corrente alternada. Para a parte eletromecânica, colocamos as duas partes de prova nas conexões de alimentação, que nesse caso é de 220 volts. Devemos conectar nos dois extremos,
porque no centro é o terra, a conexão terra. Agora vemos no multitester, no multímetro, o valor que nos indica. E aí estamos medindo então a tensão de linha e nos dá 212, 213 volts. Estamos dentro do padrão, dentro da margem necessária para que o refrigerador trabalhe corretamente. Lembrando que estamos trabalhando com um monofásico 220 volts no nosso caso. Agora, nós vamos tirar de um dos polos e vamos colocá-lo no terra. Verificamos assim sua conexão com o terra. E ele está nos indicando 91 volts. Isso nos indicaria que estamos com uma conexão terra muito pobre em nossa instalação, porque o que deveria nos retornar seria 127 volts com uma alimentação de 220 volts. Em algum lugar temos um problema, então nós precisamos avisar o eletricista que em algum lugar da instalação há um problema de descarga à terra, na instalação do cabo de serviço, ou o cabo pode estar rompido. Bom, já retiramos do seletor de voltagem e vamos colocar em 200 ohms, para que possamos medir a resistência ou medir a continuidade. A primeira coisa que fazemos para testar a continuidade é tocar as duas pontas do tester do multímetro, que nos permite saber que o teste funciona corretamente e estamos bem de carga, de 0,1 a 0,4, o que nos indica a resistência própria do cabo. Vamos colocar então no cabo celeste uma das pontas de prova e vamos verificar o pino da tomada a qual corresponde. Não corresponde a esta, corresponde a esta aqui, que estamos tocando agora. Neste não, porque, como vemos, este não tem continuidade. Este sim, possui continuidade. Portanto, o cabo celeste está conectado a este pino da tomada. Se nós encontrássemos continuidade nos dois pinos da tomada, poderemos dizer que este cabo está em curto-circuito, em alguma parte dele. Ou seja, o cabo deve ter queimado, porque aqueceu muito e se uniram os dois cabos. Então, se isso aconteceu, nós devemos nos desfazer desse cabo porque está com problemas e colocar um cabo novo em seu lugar. E se não há continuidade em nenhum dos dois pinos, podemos dizer que ele está cortado. Agora, nós vamos testar o cabo marrom, que será no caso que tenhamos uma alimentação monofásica 380, que tem uma mesma conexão fase e neutro. Esse cabo marrom estará do lado da fase. O neutro sempre será o celeste. Este é o da fase, o pino conectado do lado da fase da alimentação de 220 volts. Se não tiver alimentação em um dos dois, ou seja, não tiver continuidade em nenhum dos dois cabos, podemos concluir que o cabo está cortado, e o que temos que fazer é cortá-lo. O cabo já vem com dois encaixes do tipo Bosch, que na caixa de conexão, que já mostramos no compressor, eles se intercalam para que saiam os outros cabos de alimentação. E no caso do refrigerador, temos o cabo de energia preso, fixo no aparelho, para que, se por acaso o usuário, por algum acidente, dê uma puxada mais forte no cabo, ele não puxe também a caixa ou suas conexões. Por isso, deve estar preso firmemente ao chassi, desta maneira aqui. E temos aqui o lugar onde devem estar as conexões. Temos as entradas do celeste e também do marrom, do cabo de alimentação de energia, dos quais um vai direto
o celeste vai direto ao relé, sem passar por nenhum outro lugar, tomando nele uma maior carga e indo depois ao interior do refrigerador. Ficamos assim com 3 cabos. O outro marrom, que é o fase com alimentação de 220 volts, irá direto ao refrigerador. E este terceiro, que está nesse protetor contra a umidade, e deste lado a caixa de conexão do motocompressor. Então, na caixa temos 2 fios, um que vem do interior do refrigerador e o outro que vem direto do cabo de alimentação. E já para o refrigerador vão 3 fios, 2 de alimentação, que é o fio celeste e o marrom, e um terceiro que é o que retorna do termostato. Vamos colocar a proteção contra a umidade. Não podemos esquecer que sempre o refrigerador trabalha em lugares úmidos, onde há água, etc. Por isso, devemos voltar a protegê-lo bem com este protetor, que é uma sacola plástica que já vem com o refrigerador. Então devemos protegê-lo para que não entre umidade. Bom, agora nós temos aqui o termostato. Existe a possibilidade que as conexões se desconectem no seu interior. Ao abrir o interior do refrigerador, há a possibilidade que essas conexões se desconectem. Outra possibilidade de falha é que esse termostato não tenha conexão, ou seja, pelo uso a conexão pode ter se desgastado e cortado-se em seu interior, ou ainda os seus contatos podem se ter queimado. E também nós podemos ter um problema no bulbo do termostato que não nos permite fechar o circuito elétrico. Esse termostato que temos aqui possui 2 pinos de conexão. É um termostato usado em refrigeradores de uso doméstico, que é o caso do refrigerador que estamos vendo, e também é usado em frigobar. Esse termostato que possuem 2 conexões. Bom, também temos este outro termostato que possui 3 conexões, uma comum, uma normal aberta e uma normal fechada. Este termostato vai ser usado em refrigeradores de frio úmido, porque os de frio úmido possuem uma resistência na placa evaporadora no refrigerador que, quando o termostato desliga por causa da temperatura, ele ativa a resistência para que descongelem a placa e não fique nenhuma geada, ou seja, não fique nenhum gelo acumulado. Como sabemos, o gelo é um isolante térmico, e na medida que vai se acumulando gelo no evaporador, o refrigerador vai perdendo sua capacidade, vai perdendo frio, porque o gelo é um isolante. Agora então vamos testar esse termostato, que é o termostato de refrigeradores domésticos com 2 conexões. Vamos primeiramente colocar as pontas do multitester nas conexões e podemos ver que nesse caso nos indica continuidade. O termostato está fechado, mas nós vamos abri-lo manualmente para verificar o nosso teste. Podemos então dizer que este termostato, em seu interior e em seu funcionamento eletromecânico, que são as falhas que estamos verificando, esse termostato está funcionando bem. Voltamos a conectar e então fechamos o circuito. Lembrando que para testarmos isso precisamos tirar o termostato do gabinete e fazermos a prova. Uma vez que verificado o termostato, vamos ver o térmico, que é a proteção térmica do compressor, que por alguma razão está aberto ou defeituoso.
Assim, o térmico não atuando, o compressor não vai dar a partida, porque simplesmente ficou aberto ou houve um curto-circuito ou algum outro problema. Nós temos dois tipos de térmicos. Temos o mais clássico, que é este que coloca-se apoiando a carcaça do compressor sobre esse lado, que é um protetor térmico de temperatura da carcaça do compressor, que por sua vez, como circula uma corrente através de uma pequena resistência que tem aqui, ele também age como um protetor contra amperagem excessiva, caso haja algum inconveniente no compressor. Por exemplo, que tenha dado a partida em um tempo muito curto e a potência não permita a carga, porque tem uma amperagem excessiva. Então, esse térmico vai abrir, porque ele possui um bimetal em seu interior, que quando passa uma corrente muito intensa, ele aquece e se separa, cumprindo assim duas funções. Uma é registrar a temperatura do motocompressor e outra, registrar a amperagem. Agora veremos esse outro, que é de última geração, que vem com os relés termoelétricos, que também vem no seu interior com um bimetal pequeno, que somente vai trabalhar quando houver um aumento de corrente ou de intensidade que passe por esse bimetal. Então, colocamos o multímetro na posição de ohmímetro para podermos verificar esses elementos. Verificamos as pontas e vemos que está funcionando bem. Vamos tocar as pontas e podemos verificar que ele está com continuidade. Agora vamos verificar se este aqui também tem continuidade. O térmico, como vemos, também tem continuidade. 2 ohms. Esses 2 ohms correspondem à resistência bimetal que tem dentro. Então podemos dizer que esse térmico está em condições de funcionamento. Se não marcar ou se seguir marcando 1, podemos dizer que o térmico está aberto. Este refrigerador não funcionará se o motocompressor não funcionar, e o motocompressor não irá funcionar se este dispositivo não funcionar. Ou seja, ele não dará a partida, porque o circuito elétrico do térmico está aberto. Por isso é importante testá-lo e verificar seu funcionamento, para vermos se este térmico é a razão do compressor não dar a partida. E no caso deste, que tínhamos mostrado há pouco, que tem duas conexões, uma conexão fêmea, que vai conectado ao pino da borda do compressor, e uma outra conexão macho, que é um terminal de encaixe, que podemos utilizar. Também vamos testar seu bimetal, e vemos que este possui uma resistência menor que o anterior. Sua resistência é de 1 ohm. Então, este também, no caso de que se esteja com seu circuito aberto, acontecerá o mesmo que explicamos no caso anterior. Este compressor não arrancará, ou seja, não é que o motor se cortará por excessiva amperagem, mas simplesmente o motor não arrancará, sendo isso uma diferença do visto anteriormente. E no caso da bobina do motor do compressor queimado, esse teste já vimos quando fizemos a prova de rendimento e comprovamos os valores das resistências de cada uma das bobinas. Assim, temos que nos referir a esse teste, a prova do rendimento do motocompressor, e testarmos da mesma forma. No caso que tenhamos o compressor aberto, com suas bobinas com o circuito elétrico aberto, o motocompressor não arrancará, porque ele está queimado. Portanto, não funciona. Compressor não arranca, protetor térmico não atua,
verificamos todas as possibilidades que poderiam ser as causas dessas falhas. Não funciona. Compressor arranca e protetor térmico atua. Voltagem muito baixa, voltagem muito alta. No teste anterior, no caso de 220 volts, nós vimos que ao medirmos a voltagem, se ela não está com 20% a mais ou 20% a menos, não há problema. Ela está dentro de uma faixa aceitável, por isso nós não vamos repetir esse teste. Protetor térmico incorreto, isso sim nós vamos verificar relé de arranque. Nós também vamos verificar um relé de arranque, tanto os de estado sólido como os eletromagnéticos. Compressor conectado a uma voltagem diferente da especificada. Nesse caso, em países onde há duas voltagens, como o Brasil, que temos 110 ou 220 volts, temos que ter muito cuidado quando ligamos o refrigerador, porque podemos ligar em uma voltagem errada, o que levará à queima do compressor. Bobinas do motor do compressor paradas ou queimadas. Isso já vimos quando fizemos o teste das bobinas, quando fizemos a avaliação de rendimento. Mas nós devemos repetir esse teste. Compressor com alta amperagem, corrente elevada. A medição da amperagem também foi feita quando fizemos a avaliação de rendimento do motocompressor. Portanto, nesse caso, também temos que repetir o teste. Obstrução parcial dos tubos, filtro obstruído, isso nós também veremos. Condensador sujo, coberto ou com falta de circulação de ar, é outro tema que veremos a seguir. Localização inadequada do refrigerador, também veremos, e excesso de carga de fluido refrigerante no refrigerador, isso nós veremos. Quando se carrega um refrigerador, se nós passamos da quantidade de refrigerante, haverá uma excessiva amperagem, que poderá causar uma parada no compressor por causa do protetor térmico. A respeito do protetor térmico incorreto, que pode ser de qualquer um desses dois tipos, evidentemente que temos que ver quais são as características antes. Por exemplo, este é um 4TM. Caso tenhamos que trocar, já sabemos que esse é um 4TM. E esse outro, que nós temos aqui, é um V45-120. Portanto, essas são as características que ele possui. Os térmicos nos indicam a amperagem pela qual atuarão. Nós não podemos colocar um protetor em uma unidade que não corresponde à sua amperagem, para que o compressor, de acordo com o compressor que ele corresponde. Relé de arranque. Os compressores podem ter o relé tipo eletromagnético, como esses com a bobina e um contato que são desse tipo. Podemos ver diferentes marcas de compressores aqui e de relés, ou podem ser outros que são, também temos os outros que são do tipo piezoelétricos, que temos aqui, que são de um material semicondutor que quando passa a corrente deixa de haver continuidade entre o contato da bobina de arranque e a bobina de marcha, ou seja, ele separa a bobina de marcha com alta amperagem conectada e com baixa amperagem ele desconecta. Então, vamos testá-los um por um. No caso desses relés eletromecânicos, esse é um relé que trabalha por sobrepeso, ou seja, quando balançamos ele, podemos ver que ele tem um ferro, que quando a bobina é alimentada, este ferro centraliza-se, ligando o contato. Isso ele faz por alta amperagem. A bobina que tem esse relé vai se ligar com a bobina de marcha do motocompressor. Quando arranca o motocompressor,
a bobina de marcha aumenta o consumo de corrente, portanto, elevará a amperagem, e isso vai fazer que acione o contato. E quando ele já adquiriu 70 ou 80% das rotações por minuto, cairá, porque baixará muito o consumo, e cairá o contato e desconectará a bobina de arranque. Nesse caso, tem duas conexões. Nós podemos ver que ele tem 2 pinos de conexão ao motocompressor. E nesse caso, nós vamos conectar desta forma. Agora nós vamos testar com o multitester. Lembrando que o multitester deve estar em ohmímetro, porque agora nós vamos fazer o teste de continuidade, porque nós estamos falando de continuidade. Testamos, então, entre o lugar de conexão, que é esse pino macho que temos aqui, onde se conecta a alimentação, que vai direto ao compressor, e essa outra conexão. E podemos ver que aqui temos continuidade. Vejamos em uma outra conexão e vemos que nessa outra não há continuidade. Então podemos dizer que este que tem continuidade é a ponta da bobina de marcha, e esse que não tem continuidade é o que vai na bobina de arranque. Agora, nós vamos simular que a bobina esteja conectada a 220 volts. Para isso, nós temos que girar o relé. E voltamos a fazer o teste. E vemos que o que não tinha e o que tinha continuidade, agora vão ter continuidade, ambos. Por isso, podemos dizer que este relé está bem, ou seja, os contatos estão funcionando corretamente. O mesmo sucede com esses outros relés. Neste caso, é um relé Rimbraco, de um compressor Rimbraco, que tem incluído a proteção térmica no mesmo corpo do relé. Tem a bobina, que vai ir em série com a bobina de marcha do compressor. O pino macho, que vai conectar ao relé, é o que estamos, neste momento, usando para conectar a ponta do tester. Como você pode ver aí. Verificamos um. Agora verificamos o outro. Agora sim, este possui continuidade, o anterior não tinha. Então podemos afirmar que o que estamos tocando neste momento é a conexão de marcha, e o que estamos agora é o de arranque. Ou seja, não tem continuidade, e nesse caso em particular, nesse tipo de compressor, terá um terceiro polo, que não deverá ter continuidade também. Um terceiro pino, que é o comum, onde vai conectado a proteção térmica. Então, temos arranque, marcha e comum. Vamos fazer o mesmo teste que fizemos com o relé anterior. Vamos girar e agora podemos ver que ele nos dará continuidade. Por quê? Porque esse é o de arranque, e ao dar-nos continuidade quer dizer que o contato desse relé está em perfeito estado. Já no caso dos relés piezoelétricos, que não permitem a alimentação quando há um aumento de corrente, vamos ter duas conexões. A conexão 1 e a conexão 2. Podemos ver a 1 e a 2. Entre as duas conexões do relé, neste caso, que é um refrigerador dos pequenos, vamos ter uma certa resistência de mais ou menos meio ohm. Como podemos ver aqui no multímetro. Na medida que o relé vai adquirindo corrente, essas conexões se desconectam.
E já este aqui, que vamos ver, é de um compressor maior, que tem 16 ohms. Nós podemos encontrar uma tabela que nos mostra, por marca, o valor da resistência de cada relé piezoelétrico. Sempre temos que verificar se há uma resistência interna entre eles, portanto, se essa peça funciona mal, o compressor arranca, mas não opera. Esse dispositivo, no caso que tenhamos o contato ligado a esse tipo de relé, se não há um espaço grande ou por alguma razão ficou preso ao contato, saltará a proteção térmica, atuará essa proteção. Então, o compressor arrancará e parará. Já no caso desses, graças ao semicondutor piezoelétrico, neste caso, já está fora de situação, o motor não arrancará. Obstrução parcial dos tubos. Por exemplo, o filtro obstruído. Esta peça que temos aqui é o filtro, esse cano de maior diâmetro, que tem em seu interior um elemento filtrante, usado para conter a umidade e os ácidos, através de uma engrenagem contendo as partículas que estão no circuito de refrigeração, para que não ingressem no compressor. Em uma ponta nós temos o capilar e aqui na outra ponta nós temos uma das terminações do condensador. Nesse caso que não tem condensação exterior, ou seja, ela está por dentro, o condensador tem uma saída que geralmente é de ferro, e por aqui, deste lado, é o que vai ao evaporador, que é o capilar. Os filtros, ao decorrer do tempo, pela circulação de partículas, vão acumulando restos de prata, ou algum elemento que vão ficando no compressor, e vão obstruindo esse filtro, o que vai gerar um problema, pois vai chegar um momento que o compressor, por causa da obstrução do filtro, não havendo a expansão, e a temperatura do compressor começará a subir, e então o térmico começará a atuar. Isso então é quando o compressor corta o funcionamento, porque começa a atuação do térmico, porque há pouca evaporação. Então, o rendimento do refrigerador começará a baixar, e o compressor terá uma temperatura muito alta no retorno, fazendo com que salte a proteção térmica do compressor, fazendo com que esse pare. Como podemos ver se realmente esse é o problema? Bom, o filtro, quando começa a ficar obstruído, ele começa a ter uma diferença de temperatura, não muito grande, porque não é notado somente com o toque. Para isso precisamos ter um termômetro com raio laser, por exemplo. Tomamos a temperatura aqui, onde ingressa o líquido refrigerado, e deste outro lado, a temperatura deveria ser menor, porque houve uma expansão interna. Outra possibilidade de obstrução é que por algum movimento do refrigerador ou por algum acidente, em algumas dessas curvas aconteça um estrangulamento excessivo. Isso faz com que o levante muito a pressão na circulação do refrigerante e também pode fazer com que force o compressor e leva à atuação do protetor térmico, porque o compressor forçará e começará a consumir mais energia e começará a aquecer até que solte a proteção térmica. Isso podemos verificar visualmente colocando um termômetro na entrada e na saída do filtro. No caso de obstrução por estrangulamento dos canos, nota-se porque o cano está dobrado. Se o condensador está sujo ou coberto com alguma coisa, ou há uma falta de circulação de ar, no caso desse refrigerador, o condensador está no interior, ou seja, está colocado entre a parte exterior
e interior do refrigerador. Quando colocamos o poliuretano, ele fica aqui dentro. No caso que tenhamos um refrigerador com um condensador exterior, vai acontecer que os condensadores têm refrigerante dentro e geram uma corrente estática. Então todo o pó que ficar perto do condensador terá a tendência a grudar nele, de ficar preso nesse condensador. Isso fará com que o rendimento desse condensador diminua, levante muito a pressão e, levantando a pressão, levantará o consumo, fazendo com que salte o protetor térmico. Outra coisa que pode acontecer é que pode cair algum tecido ou algo que fique na parte de cima do refrigerador. Este então entra no condensador e o corpo do refrigerador, não permitindo assim o fluxo natural de ar pelo compressor, que deveria circular de baixo para cima, abaixo frio e acima quente. Portanto, seu fluxo de ar estará cortado e isso ocasionará um problema no condensador. A solução nesse caso é limpar. Temos que virar o refrigerador e limparmos bem. Localização inadequada do refrigerador. O refrigerador deve estar localizado em um lugar onde tenha uma boa circulação de ar, longe de emissões de calor, longe do fogão, longe do forno. Então devemos evitar de colocarmos estas coisas perto do refrigerador, porque isso vai gerar calor, vai elevar a amperagem e vai fazer soltar o protetor térmico. E no caso de excesso de carga, nós vamos ver mais para frente que realizaremos uma carga do sistema frigorífico. Nós iremos fazer uma carga com excesso de gás e com pouco gás, e veremos a diferença de amperagem quando está com muito gás e quando está com pouco gás. A unidade não funciona, compressor não arranca, protetor térmico atua. Aqui nós temos uma lista do que pode estar causando este problema. Voltagem muito baixa. Isso nós já vimos quando medimos a voltagem da tomada que alimentava o refrigerador. Lembrando que não podemos ter menos de 20% nem mais de 20% da voltagem da linha. Se estiver entre, esse valor é aceitável. Se estiver abaixo de 20% a voltagem, o compressor não vai dar a partida e o protetor térmico irá atuar. A vantagem disso é que, se o compressor não vai queimar se o protetor térmico estiver funcionando bem, porque se ele desse a partida aumentaria muito a amperagem e ele queimaria. Temos também aqui a possibilidade de que o termostato não esteja atuando regularmente, ou que esteja com defeito, diferencial incorreto. Às vezes o diferencial do termostato está mal regulado. O diferencial vai trabalhar proporcionalmente com o tempo que o refrigerador necessita para igualar as pressões. Podemos dizer que o diferencial está relacionado com as diferenças de pressão. O diferencial do termostato está diretamente relacionado com as diferenças na pressão do refrigerador. Esses compressores, que são os de baixo torque, se as pressões de alta e de baixa não estão iguais, não vai arrancar, e nesse caso atuará o térmico. Portanto, se o diferencial está mal regulado, poderemos ter problemas com o compressor que não arranca, e então atuará o térmico. Bom, aqui nós temos que o protetor térmico está incorreto, ou seja, que não está de acordo com as características do refrigerador. Portanto, temos que ver o código e o modelo do compressor, determinarmos qual é o protetor térmico adequado e fazer a substituição necessária. Relé de arranque. Se o relé de arranque não está atuando em sua função, que é de desconectar a bobina de arranque, ou não conecta a bobina de arranque,
novamente a proteção térmica vai atuar. Portanto, como já vimos antes, temos que fazer a verificação do funcionamento do relé. Compressor conectado a uma voltagem diferente da especificada. No caso de países que possuem duas voltagens, 110 e 220 volts, temos que verificar se a voltagem do compressor está de acordo com a voltagem que precisamos. Ou seja, se o compressor for de 110, deve estar em 110 volts. E se for de 220, deve estar em 220 volts. Então, temos que verificar se estamos trabalhando com o refrigerador com a voltagem de acordo com a voltagem onde ele está ligado. Bobinas do motor do compressor paradas ou queimadas, neste caso, pode ter acontecido um problema anteriormente e quando nós chegamos para arrumar as bobinas do motor do compressor estão paradas ou queimadas, fazendo com que, nesse caso, o motor não arranque, fazendo com que salte a proteção térmica por mau funcionamento. Compressor trancado, preso ou fundido. Há duas possibilidades aqui. Uma possibilidade é que por alguma razão tenha perdido óleo e perdido o gás, e o motor tenha trabalhado vazio. Sem óleo, trava o compressor, porque a máquina sem óleo quebra. E a outra possibilidade é que pelo desgaste do tempo, as buchas do virabrequim estejam desgastadas e pode arrancar uma vez com o motor frio, mas quando começa a aquecer, o virabrequim começa a travar e o motor não vai arrancar e saltará a proteção térmica. Alto consumo de energia. Para isso temos as seguintes causas: voltagem muito alta, conexões trocadas na caixa de terminais, lâmpada interna não desliga, termostato não desconecta, termostato regulado na posição máximo, mais frio, termostato com o bulbo solto, termostato inadequado, compressor com uma alta amperagem, corrente elevada, condensador sujo, coberto ou com falta de circulação de ar, a porta não fecha hermeticamente, localização inadequada do refrigerador, refrigerador sem bandeja divisória no congelador, refrigerador usado em excesso, excesso de carga de fluido refrigerante no refrigerador ou falta de fluido refrigerante, compressor com baixa capacidade, baixo rendimento. Então, estas são, na verdade, todas as possibilidades das falhas que podem causar um alto consumo de energia. No refrigerador, nós vamos verificar as falhas que correspondem a este problema. Importante lembrarmos que muitas das falhas desta lista já vimos anteriormente, e seria perda de tempo repeti-las. O mesmo que ocorrerá em outras falhas que veremos mais para frente, que já vimos e as que já vimos não iremos repetir. Uma das possibilidades de causa de alto consumo de energia é a lâmpada interior, que não desliga. O interruptor dessa lâmpada é este botão, que é acionado pela porta. Quando a porta é fechada, ela pressiona esse botão fazendo com que a luz desligue-se. E no caso de que isso não aconteça, o que é bem possível acontecer, que o botão fique preso, porque cada vez que ligamos e desligamos, estamos fazendo um arco voltaico que gera uma faísca. E às vezes, o botão fica preso. E por mais que soltamos, ele não desligará. Isso é uma possibilidade, algo bem possível de acontecer. Então, cada vez que fechamos, e agora estamos simulando com a mão como se a porta fosse fechada, a lâmpada deveria desligar. Já o problema com o termostato. Uma vez que ligamos o refrigerador,
quando chegasse a temperatura indicada pelo termostato, ele deveria se desligar sozinho. Temos que ter muito cuidado. Agora que nós desligamos, ele está na posição off e não podemos ligá-lo em seguida porque irá soltar o térmico, porque o diferencial de temperatura que já mencionamos é muito pouco. Então o compressor não vai dar a partida porque as pressões não estão iguais. Isso já foi um problema que vimos anteriormente. Outra possibilidade é que tenhamos um termostato não compatível com o refrigerador. Nem todos os termostatos servem para todos os refrigeradores. Este é um termostato de contato. Há alguns que não são de contato. Há termostatos, por exemplo, como os de frio seco, que não trabalham pela ação da temperatura do ar. São termostatos de ambiente. No nosso caso, não. Ele age pelo contato do bulbo. Então vamos ver o bulbo. Para isso, precisamos retirar a bandeja que fica abaixo do evaporador. E assim podemos ver o bulbo anexado à chapa do evaporador. O evaporador é uma chapa que está selada e que nós temos que anexar o bulbo a ela. Geralmente o bulbo é anexado na saída do evaporador, na última parte do evaporador. Ele deve estar fixo, firme e bem sujeito ao evaporador, para que possa registrar a temperatura da forma correta. A temperatura do evaporador, é claro. E o capilar. O tubo capilar, que neste caso vai por dentro do ambiente refrigerado. Não vai por um tubo, como vai em alguns refrigeradores com freezer de frio úmido, que vão por um orifício e vão entre a chapa e o isolante, mas vai pelo ambiente refrigerado, para que o bulbo possa medir a temperatura. Ele deve ter uma proteção isolante, que é esta branca que estamos tocando agora. Essa proteção isolante então vai por fora do tubo capilar, para que este não receba influência de temperatura do ambiente e não altere sua temperatura. A porta com problemas de fechar hermeticamente. A porta pode ter algum problema em fechar corretamente. Esse problema de hermeticidade se manifesta porque às vezes temos alguma transpiração aqui. O que acontece com o consumo elétrico é que o refrigerador vai ficar permanentemente funcionando, porque se temos problema de hermeticidade, entra calor constantemente, fazendo com que o refrigerador trabalhe constantemente. Então teremos um alto consumo, além de diminuir o tempo de vida desse motocompressor. Vamos fazer a seguinte prova. Na parte superior da porta colocamos um pedaço de papel, um pedaço de folha de papel. E este não deveria sair sem que puxássemos com uma força considerável. A folha deve ficar presa nas borrachas que fecham a porta. E quando fizemos um esforço, aí sim, ela deveria sair. E o que nós fizemos na parte superior, vamos fazer mais embaixo, também para verificarmos que a porta feche em toda a sua extensão, porque a porta pode estar mal regulada em algum lugar e não fechar corretamente. Aqui, vemos então que a porta fecha bem. Isso que fizemos deste lado, temos que repetir em todos os lados da porta do refrigerador, para termos a certeza que as borrachas da porta do refrigerador estão funcionando bem. No caso de que não seja um refrigerador como este, um refrigerador que vai anexado como um móvel,
um refrigerador maior, nós temos que fazer esse teste também no meio da porta. Ou seja, temos que testar na parte superior, na parte inferior, como fizemos com este refrigerador, que é um refrigerador pequeno, mas também temos que fazer o mesmo teste no meio da porta, se for um refrigerador maior, é claro. Outra possibilidade que temos, que pode estar causando um maior consumo de energia, é a falta de bandeja, ou seja, a bandeja foi retirada e esquecemos de colocá-la. O que acontece é que quando tiramos essa bandeja, que é um erro, o evaporador não conserva o frio, porque ele serve como uma prateleira de frio. Ou seja, quando a bandeja está em seu lugar, o frio começa a descer por este lado do refrigerador. Vai descendo pela parede isolada do refrigerador. Passa por cima da caixa de frutas e verduras e depois de receber todo o calor, ele começa a subir por este lado. Por isso acontece que quando a bandeja não está em seu lugar, debaixo do evaporador, mas se tiramos ela de seu lugar, essa parte do evaporador fica em contato direto com o refrigerador e o frio vai cair em forma vertical, o que fará com que tenhamos um maior consumo de energia, porque o bulbo nunca chegará à temperatura que determinamos ao termostato. Porque, ao cair o frio permanentemente, o bulbo não vai registrar e então a geladeira não vai parar de funcionar. Por isso que esta bandeja deve estar sempre colocada em seu lugar. E além disso, ela deve estar em um bom estado. Não pode estar quebrada. Tampouco a caixa de frutas e verduras. Esta é uma caixa com uma tampa plástica, onde coloca-se as frutas e as verduras. Esta caixa deve estar sempre em bom estado e bem tampada. Alguns possuem uma tampa de vidro também. Nós teremos dois problemas se retirarmos essa tampa. Primeiro, é que vamos agregar ao refrigerador mais uma parte para resfriar. E o outro problema é que vamos ter uma temperatura mais baixa aqui, o que fará com que os produtos que estão aqui se ressequem. Portanto, para que não tenhamos um alto consumo energético, é necessário que o refrigerador esteja completo. Suor no interior do gabinete do refrigerador. Isso pode ocorrer nesses tipos de refrigeradores, porém não deveria acontecer. Não deveria ter suor e tampouco a formação de gotas no interior do refrigerador, em suas paredes, etc. Nos refrigeradores com freezer de frio úmido, também isso não deveria acontecer. As únicas gotas de água possíveis deveriam se formar na parede do evaporador, na placa posterior que tem os refrigeradores de frio úmido. Em um evaporador desse tipo, que é um evaporador em forma de caixa, isso não deve acontecer. Então, no caso que aconteça a formação de gotas, ou seja, no caso que tenhamos suor no interior do gabinete, essas são as causas possíveis. Primeiro, a lâmpada interior não desliga. O termostato regulado na posição mínimo, menos frio. Ou seja, nós podemos ter carregado muito refrigerador com alimentos, por exemplo, e termos colocado em uma temperatura menor que a necessária. Termostato com atuação irregular ou com defeito. Os eixos do termostato, às vezes onde temos o botão que giramos para regular, se desgastam e se travam, se torcem ou se desviam do seu centro, fazendo com que funcione de forma irregular. A porta não fecha hermeticamente.
Como já vimos anteriormente, se isso acontece, faz com que entre ar quente e úmido ao interior do refrigerador. Refrigerador sem bandeja divisória. Isso nós já vimos também. O evaporador resfriará mal e formará água. Muita transpiração fará com que se forme suor no gabinete. Refrigerador utilizado em excesso, ou seja, com muita carga térmica, com excesso de produto. E deterioração ou falta de isolamento térmico. No caso da isolação do gabinete, às vezes, por um trabalho errado ou por mal fabricação, ela pode vir com bolsas de ar que permitem que o calor passe do exterior para o interior, gerando umidade no lugar onde está mal isolado. Suor no exterior do gabinete. O que pode ocasionar a formação de suor no exterior do gabinete com a formação de pequenas gotas de água externamente é a porta não estar fechada hermeticamente. Isso nós já vimos e trabalhamos anteriormente. O que acontece é que pela ação da diferença de temperatura ambiente interior e exterior, poderá levar à formação de algumas gotas na borda da porta, o que também já nos indicará onde a borracha isolante está com problemas. Umidade relativa do ar muito elevada, superior a 85%. Os refrigeradores geralmente estão em lugares onde cozinha-se e por isso às vezes a temperatura do ambiente se eleva muito. Então, às vezes, os clientes nos chamam porque há condensação de água na borda da porta do refrigerador, mas pode ser simplesmente porque se cozinhou com muito vapor e normalmente o ponto de formação de gota do gabinete do refrigerador é baixo, ou seja, qualquer umidade já leva à formação de gota em seu exterior. Refrigerador sem a bandeja divisória do congelador. Isso gera um mau resfriamento interior, o que pode gerar a formação de suor no exterior do gabinete também. Termostato não desconecta, ou seja, o refrigerador já passou muito da temperatura que regulamos no termostato. Termostato regulado na posição máxima. O cliente mexeu no termostato e o deixou na posição máxima porque carregou o congelador com muitos produtos, mas esqueceu-se de retorná-lo à posição econômica, ou seja, média. Termostato com bulbo solto, que não registra a temperatura e trabalha de forma intermitente. E termostato com bulbo fora da posição original. A posição do bulbo já vem determinada de fábrica, porque já vem com os lugares dos parafusos perfurados no evaporador, mas às vezes algum técnico pode colocar o bulbo e o tubo capilar não alcança, então ele coloca em algum outro lugar. Porém, já vem determinado onde devemos colocar o bulbo do termostato em cada refrigerador. Bom, isso tudo nós já vimos anteriormente, portanto, você só precisa refazer estes testes. Ruídos. Vamos ver agora as possíveis causas dos ruídos. Primeiro, condensador mal instalado, tubos metálicos em contato. O condensador possui parafusos que o sustentam, 6, 7 ou 8, dependendo do condensador, e o que acontece é que às vezes perde-se algum parafuso ou coloca-se parafusos para menos, o que fará com que o condensador faça ruídos quando estiver em funcionamento, porque o condensador está conectado diretamente ao compressor. Por isso, o condensador deve estar bem instalado e preso, pois não deve ter contato de nenhum tubo metálico com nenhuma parte metálica do gabinete. Nivelação do refrigerador incorreta ou da base do compressor. Os refrigeradores devem estar tanto na frente como do lado nivelados corretamente, porque se nivelamos mal o refrigerador, estamos também nivelando mal o compressor ou a base do compressor, o que levará à possibilidade de termos ruídos.
Por isso, geralmente, os refrigeradores vêm com pequenos niveladores na parte inferior dos mesmos, que possuem parafusos que aumentam ou diminuem, dando-nos a possibilidade de nivelarmos a unidade. Compressor em contato com a parede ou com o gabinete. O compressor, às vezes, está mal internamente. Suas molas podem estar em mau estado. Então, pode ser que quando o compressor dê a partida, ele possa estar em contato com sua própria parede. E quando este para ou arranca, podemos sentir uma pequena batida. E se os amortecedores estiverem mal, o compressor, quando para ou quando arranca, pode gerar uma pequena batida no gabinete. Expansão do fluido refrigerante no evaporador. Geralmente a expansão de fluido refrigerante no evaporador, quando para o refrigerador, emite um ruído, como se houvesse circulação de água pelo evaporador. Isso é normal. O que não é normal é que esse ruído seja permanente. Se esse ruído for permanente, é porque está passando uma quantidade excessiva desse fluido. Colocação inadequada do compressor. O compressor deve ser colocado de tal maneira que esteja exatamente como quando vem de fábrica. Por isso, quando compramos um compressor, temos que comprar o mesmo modelo e reinstalá-lo no mesmo lugar que estava o anterior. Também os tubos podem ficar muito tensionados, provocando ruído. Compressor com ruído interno. Com os anos de uso, o compressor pode vir a ter ruídos internos, por problemas em suas molas sustentadoras ou em seus tubos internos que estejam batendo. Bom, se isso está acontecendo, é uma evidência que temos que trocar o compressor. Descarga elétrica. As razões das descargas elétricas são: conexão errada na caixa de conexões. Temos que ter cuidado na caixa de conexões de não conectar, por exemplo, o cabo terra de maneira errada, o que ocasionaria uma descarga muito perigosa. Cabos ou componentes elétricos em contato com partes metálicas. Temos que ter muito cuidado quando fazemos a troca dos cabos, principalmente dos 3 cabos que vão ao interior do refrigerador, para que não toquem no chassi nem em nenhuma parte metálica do refrigerador, porque os cabos podem perder sua isolação de alguma maneira com o tempo e pode ficar algum cabo pelado em contato com alguma parte metálica, ocasionando uma descarga elétrica muito perigosa em quem tocar. Faltou a conexão terra, ou a conexão terra está inadequada. Já falamos que a conexão terra é muito importante e temos que provar o que se faz com uma conexão fase e uma conexão terra. Lembrando que em 220, por exemplo, o teste deve nos retornar um valor de aproximadamente 125, 127 volts. Não pode nos dar nem 220 nem 0. Senão aí teríamos que verificar. Se testarmos somente o terra, o valor deve ser 0. E aí confirmamos que temos terra no lugar onde estamos instalando o refrigerador. Em outro caso, sabemos que temos terra, mas o que acontece é que essa conexão terra tem uma perda de corrente, ou também a conexão terra é muito inadequada, porque o cabo de terra está desconectado ou não chega à tomada. Termostato com funcionamento irregular ou com defeito. No caso de 220 volts, podemos ter algum problema na passagem de corrente para o termostato. Compressor com passagem de corrente para a carcaça. Com o tempo de uso, o compressor vai perdendo sua isolação, e a única maneira de medirmos a isolação é com um megômetro, porque às vezes passam pequenas descargas à terra, e nesse caso temos que substituí-lo, porque não há conserto. Mau rendimento térmico. A unidade refrigera pouco. O que poderia estar causando isso seria um defeito no termostato, ou temos uma carga térmica adicional, mas veremos algumas razões que também podem fazer com que a unidade refrigere pouco. Lâmpada interna não desliga. Essa luz interna não desligando gera uma carga térmica adicional, porque
teremos uma luz incandescente dentro do refrigerador gerando calor. Termostato regulado na posição mínimo, por alguma razão. Por exemplo, trocou de estação, mas não trocou-se a posição do termostato, deixando ele no mínimo, fazendo com que o refrigerador não refrigere o suficiente. Geralmente, usamos o termostato na posição econômica, que é no ponto do meio. Protetor térmico defeituoso. Às vezes, o protetor térmico está com defeito. Então, o compressor dá a partida e anda. Mas quando chega a uma determinada temperatura, começa a parar, sem que tenha chegado à temperatura ideal, não permitindo que todo o calor interno seja retirado. Obstrução parcial dos tubos. Nós teremos um problema de obstrução parcial dos tubos do lado de alta, o que fará com que a pressão de alta se eleve muito, o que fará também com que o consumo aumente. Porque, com os tubos obstruídos, o fluxo de refrigerante será muito menor que a capacidade do compressor. Então, com o fluxo menor, a capacidade frigorífica do refrigerador também diminui. Por exemplo, nós estamos usando o gás 134 e seu efeito dá-se pelo fluxo do mesmo. Então, diminuindo o fluxo desse gás, a capacidade frigorífica também diminuirá. Obstrução do tubo capilar por umidade. Isso pode acontecer porque algum trabalho que fizemos, como a troca de um compressor ou uma carga, ou outro trabalho dentro do refrigerador, e nós não fizemos o vácuo corretamente. O vácuo deve chegar a menos de 30 polegadas de mercúrio, ou seja, 76 centímetros de mercúrio de vácuo, no caso que estejamos trabalhando com o sistema internacional. E se não tiramos a umidade, então, quando começa a trabalhar, vai obstruir o tubo capilar, de tal maneira que não vai passar o refrigerante, que começa a diminuir o fluxo, até que não passe mais. Então, praticamente não teremos evaporação, porque o compressor não poderá succionar nada do evaporador. Condensador sujo, coberto ou com falta de fluxo de ar. Isso nós já vimos anteriormente. Se nós temos o condensador sujo com pó ou coberto com alguma coisa, o condensador que está na parte exterior ou traseira do refrigerador, vamos ter alta pressão no lado de alta e vai deixar de resfriar, porque começará a elevar não somente a pressão de alta, mas também a pressão de evaporação, fazendo com que o refrigerador não trabalhe corretamente. A porta não fecha hermeticamente. Bom, nós já vimos que quando a porta não fecha hermeticamente, entra calor ao interior, ou até parte do que estamos vendo, que o frio que o refrigerador produz se perde, e o refrigerador trabalha muito mais, somente porque estamos perdendo muito calor através da porta. Excesso de carga de fluido refrigerante no refrigerador. Neste caso, se nós nos passamos na quantidade de gás que carregamos, e nós primeiramente notaremos que formará uma escarcha, uma geada branca no retorno do compressor, ou seja, uma pequena geada branca nos indicando que passamos na quantidade de carga do gás. E assim teremos um excesso de carga, que terá alta pressão e alta temperatura, porque será muito difícil que conseguimos chegar à temperatura de aplicação deste refrigerador. Portanto, o evaporador não chegará à temperatura que queremos. O mesmo acontece se há falta de fluido refrigerante. Os refrigeradores são herméticos, e se falta gás, falta tudo, porque sem gás o refrigerador funcionará, mas não resfriará. Bom, depois temos compressor com baixa capacidade. E neste caso, em compressor com baixa capacidade, é um compressor que nós podemos ver que não resfria bem. Quando nós anteriormente retiramos o compressor para verificarmos se tinha um bom rendimento, no nosso caso que esteja mal,
veremos que não tem um bom rendimento, pois é um compressor que não chega à temperatura que desejamos, porque esses compressores têm uma alta relação de pressão e tem que estar muito bem mecanicamente. Com isso, nós chegamos então à parte final desta falha, que é refrigera pouco. Agora nós veremos a falha refrigera muito. Este é o caso de que no ambiente externo tenhamos muito frio e dentro do refrigerador tenhamos a temperatura muito mais baixa do que o necessário. Um refrigerador doméstico deve ter uma temperatura entre 4 e 6 graus dentro do refrigerador. Portanto, se está muito abaixo, tipo 0 graus ou -1, temos problemas. Às vezes, quando a bandeja divisória do congelador não está, como vimos anteriormente, a temperatura baixa muito. Termostato com bulbo solto. O termostato nesse caso não registra a temperatura, e mesmo que nós colocamos no mínimo, sempre ele vai estar funcionando. O mesmo que aconteceu no termostato na função máxima. O equipamento funciona, mas não desliga. O termostato não desliga. Isso nós também já vimos. Temos que ver se ele corta ou não corta o funcionamento do refrigerador. Algum erro na conexão na caixa de conexões. Em vez de termos conectado o retorno do termostato ao relé de arranque, conectamos direto e o equipamento não funciona. Essas são as possibilidades no caso que o refrigerador refrigere muito. Bom, aqui nós tivemos um panorama de muitas falhas possíveis de encontrarmos em refrigeradores.